Salve pessoal, estamos mais uma vez resolvendo a prova Unicamp 2012. Esta prova eu gosto muito da clareza deste exame, eu gosto da maneira como as questões são cobradas, eu acho que ela é muito clara para o aluno, o que facilita bastante a resolução das mesmas. Esta prova constou de alguns textos e de algumas charges. Ela começa de maneira bem simplória e vai evoluindo conforme os textos vão passando. A primeira questão, que apresenta dois itens de número 19, está escrito: To my high school classmates, your cruelty almost killed me. Thank you for making me stronger than you will ever be. Postscriptum, I don't hate you anymore. A partir da leitura e da reflexão desse texto, nós podemos notar que a que experiência o autor do post acima faz referência? Observamos que, pela leitura, desprende-se de que o aluno sofreu bullying de seus amigos do ensino médio. Como visto aqui na lousa, quando é dito Your cruelty almost killed me, logo podemos crer que o aluno sofreu bullying de seus colegas de ensino médio. To my high school classmates. Por que motivo o autor da mensagem se sente agradecido? Quando a pergunta é se sente agradecido, observamos aqui, thank you, a resposta para a pergunta. Notamos que thank you for making me stronger than you'll ever be. Assim sendo, por que motivo o autor da mensagem se sente agradecido? Resposta: por seus colegas terem o tornado mais forte do que eles jamais serão, como escrito neste momento que eu grifo aqui do texto. Assim respondemos os itens A e B da questão de número 19. A questão de número 20, ela traz um texto do famoso chefe de cozinha James Oliver, em inglês, Why We Need a Food Revolution, by James Oliver. Vamos inicialmente observar o que está sendo perguntado. Quais são, segundo o texto, as consequências da atual dieta das crianças norte-americanas? Notamos que we are losing the war against obesity in the United States. It's sad, but it's true. Our kids are growing up overweight and malnourished from a diet of processed foods. And today's children will be the first generation ever to live shorter lives than their parents. Eu acabo de passar para a resposta do item A da questão 20. Quais são, segundo o texto, as consequências da atual dieta das crianças norte-americanas? Se observarmos na lousa, notamos que Our kids are growing up overweight and malnourished from a diet of processed foods. Ou seja, nossas crianças estão crescendo obesas e desnutridas por causa de uma dieta de alimentos processados. E as crianças de hoje serão a primeira geração a viver menos do que a geração de seus pais. O que responde, então, às consequências da atual dieta das crianças norte-americanas, item A da questão 20. No item B, no que consiste a revolução alimentar proposta por James Oliver? Notamos aqui no texto que it is time to switch to fresh food and home cooking. Esta é a revolução proposta por James Oliver, ou seja, uma mudança para alimentos frescos e preparados em casa, como consta do texto. Resposta para o item B da questão de número 20. Na questão de número 21, muito bem intencionada,
Where you sit in class. Onde você se senta na sala de aula. E o que o seu lugar pode dizer sobre você. Assim, temos uma equação apresentada, proximity to teacher. Como vocês podem ver, proximity to teacher. Na equação apresentada no retângulo à direita do cartoon, o que o x representa? Como vocês podem ver, o x representa a posição em que o aluno se senta na sala de aula. E como saber o valor de x nessa equação? Podemos observar que o x é igual a how much you care divided by how sleepy you are. Ou seja, o quanto você se interessa dividido por o quão sonolento você está. Isto é o cálculo de x. Letra B. O que o cartoon tem a dizer sobre quem se senta próximo à saída? Vamos analisar onde está o próximo à saída, na parte superior do texto, nearest exit, uncommitted. Ou seja, o aluno que se senta próximo à saída, ele é descompromissado, ou ele é desinteressado. E sobre quem se senta encostado à parede? Against the wall. O texto diz, I'm sensitive, please ignore me. Ou seja, o aluno que se senta encostado à parede, ele é um aluno sensível e pede, por favor, para ser ignorado. O que responde, então, à questão de número 21, muito bem intencionada, uma aula para nós professores. A questão de número 22 apresenta estes dois gráficos, federal spending, ou seja, são gastos específicos do governo federal norte-americano que estão explicitados nesse cartoon. A alternativa, ou melhor, o item letra A da questão 22, ele me pede a indicação de dois tópicos de gastos específicos do governo federal norte-americano que estão explicitados no cartoon. O aluno poderia escolher 2 dos 6 itens apresentados no primeiro gráfico do cartoon. Welfare, bem-estar. Unemployment, desemprego. Defense, defesa. Social Security, seguro social. Medicaid, assistência médica. Other services, outros serviços. 2 desses 6 respondem o item letra A da questão de número 22. Já o item letra B, ele coloca qual a crítica feita pelo cartoon ao americano médio. Notamos que no segundo gráfico está escrito Federal spending as viewed by the average American. Ou seja, gasto federal visto pelo americano médio. Note-se que aquela pequena fatia do gráfico de pizza são coisas que beneficiam ao americano médio pessoalmente. Note que a fatia é muito pequenininha e o resto é desperdício. Assim sendo, a crítica feita pelo cartoon americano ao americano médio é que ele reclama que o gasto federal com o americano médio o beneficia muito pouco, enquanto que o resto é desperdício. O que responde, então, o item letra B da questão 22. A questão de número 23, muito interessante, The World Without Us, by Alan Weisman. A book review, quer dizer que é uma crítica do livro de Alan Weisman. O que, segundo o texto, aconteceria em Nova York, caso ocorresse uma repentina extinção da espécie humana? Se caminharmos à lousa, observamos isto aqui. With pumps not working, the New York City subways would fill with water within days, while weeds and then trees would retake the streets. Esta é a resposta para o item letra A da questão 23, que reza o seguinte. O que, segundo o texto, aconteceria em Nova York,
Caso ocorresse uma repentina extinção da espécie humana, eu teria respondido o seguinte: com uma repentina extinção da espécie humana, os túneis do metrô na cidade de Nova York se encheriam de água no prazo de dias, devido ao não funcionamento das bombas, enquanto que o mato e então as árvores retomariam as ruas da cidade. É o que responde, então, o item letra A da questão 23. Já o item letra B, ele nos cobra: segundo o texto, quais seriam as consequências da permanência de pneus e plásticos na Terra, milhares de anos após o desaparecimento dos seres humanos? Notamos que eventually a polymer-eating microbe could evolve. And with the spectacular return of fish and bird populations, the Earth might revert to Eden. Ou seja, por fim, poderia se desenvolver um micróbio que come polímeros e, com o espetacular retorno das populações de peixes e aves, a Terra poderia retornar ao paraíso. São as consequências da permanência de pneus e plásticos na Terra, segundo o texto, o que responde, então, o item letra B da questão 23. A questão de número 24 retoma a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Constituição num discurso de Martin Luther King, que usa uma linguagem metafórica em seu discurso, em 1963. Observamos que, na linguagem metafórica do texto, um trecho do discurso proferido por Martin Luther King em 63, aqui se refere à nota promissória emitida pelos Estados Unidos da América. Observamos aqui que the United States were signing a promissory note to which every American was to fall heir. Ou seja, todo americano era herdeiro desta nota promissória. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty and the pursuit of happiness. Ou seja, aqui se refere à nota promissória emitida pelos Estados Unidos da América? Resposta, senhores. A nota promissória é que todos os homens, ou melhor, a todos os homens, brancos e negros, seria garantido os inalienáveis direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade, como escrito no primeiro parágrafo do texto. Letra B. Que crenças levaram os negros norte-americanos a irem a Washington sacar o cheque que a América lhes deu? Se notarmos no texto, observamos aqui que os negros se recusam a acreditar que o Banco da Justiça está na falência. Os negros se recusam a acreditar que não há fundos suficientes nos grandes depósitos de oportunidade dos Estados Unidos. Assim, eles foram à capital da nação para sacar este cheque. O que responde, então, a questão de número... o item letra B da questão de número 24. Uma prova muito bem preparada. Necessário o aluno ler sempre, estar informado das publicações e refletir a respeito da maneira como vai preparar a resposta, formular a resposta. Acreditamos que nossos alunos tenham prosperado, pois estudaram para enfrentar este exame, foram treinados para enfrentar esse exame e acreditamos que obtiveram pleno sucesso. Muito obrigado.